perguntar por que você gasta dinheiro, você pode me responder para poder pagar conta, para eu fazer uma viagem. Mas será que você já pensou nas emoções que você sente antes de gastar o seu dinheiro? É sobre isso que a gente vai estar conversando hoje. E antes de mais nada, deixa eu me apresentar para você. Meu nome é Cíntia Luz, eu sou consultora financeira, especialista em comportamento financeiro. E eu convidei a Natália Nunes, que é psicóloga, especialista em TCC, para dar essa visão, porque finanças comportamentais, Nath, ela bebe muito da fonte da TCC como ferramentas para a gente melhorar a nossa relação com o dinheiro. A gente vai descobrir nas finanças comportamentais, na terapia, enfim, que existe a tríade, que é o quê? Corpo, mente e espírito. E se isso não está alinhado, não faz sentido. Então a gente vai estar conversando aqui com vocês hoje e levando bastante conhecimento, que é o meu objetivo. Natália, se apresente. Bom, eu sou a Natália, sou psicóloga clínica, atendimento em adultos, adolescentes, e estou fazendo uma pós-graduação, em terapia cognitivo-comportamental, prática baseada em evidências, e espero contribuir aqui hoje com você, com a Cíntia, essa troca que vamos fazer na sua vida, na sua saúde mental, emocional e a sua relação com o dinheiro. Perfeito. Você usou uma palavrinha mágica aí que tem meu coração, saúde mental, Numa época em que a gente coloca muito valor no outro e esquece da nossa própria valoração, e aí a gente começa a se medir, com a régua do outro. Então a saúde mental, ela vem aí como um pilar muito importante se a gente quer ter qualidade de vida, E vamos então, Natália? Bora lá. Vamos levar conhecimento, vamos agregar para o próximo, Essa é a nossa missão de vida. Que os outros também encontrem o sentido da vida deles, E a realização mesmo, a felicidade. Exato. E aqui a gente já entra até numa questão muito interessante, porque quando a gente vai falar de dinheiro, o dinheiro ele é uma ferramenta que nos possibilita viver coisas extraordinárias. Porém, ele é às vezes muito mal visto, E a gente tem uma área específica do finanças comportamentais que é o bem-estar financeiro, que na verdade ele é muito subjetivo. Talvez para mim o meu valor que eu vejo é ter uma quantia de dinheiro na minha conta. Talvez para a Natália é um outro significado. Talvez para o Gabriel é um outro significado. Porque isso é muito subjetivo, Então assim, a gente não tem volta, mais uma vez, e eu falo, é o não se colocar, não medir a sua vida na régua do outro. Não é porque você segue um influenciador que tem, sei lá, mostra uma Ferrari, mostra que, nossa, minha vida é uma droga, olha, Então, assim, a gente tem que, trazendo já essa questão do bem-estar financeiro, é pensar que o que me traz felicidade. E tem até depois a gente vai estar falando sobre um exemplo que eu trouxe de uma pessoa com muitos recursos financeiros e que fez uma loucura, gente, mas fica que vocês vão saber essa história. É um spoiler. É um spoiler. Pra você ficar até o final. Isso não foi calculado. Natália, me fala mais com relação à sua especialização, a sua área, pra gente conhecer um pouco mais seu trabalho. Bom, eu acredito que a minha área faz todo sentido para mim, tanto estou nela, mas a terapia cognitivo-comportamental, muita gente não sabe o que significa esse TCC, Confundem. Então, terapia cognitivo vai dizer do pensamento, a mente. E comportamental, então sempre está ligado pensamento e comportamento. E além disso, a gente tem um modelo de funcionamento do indivíduo, ou seja, ele sente, ele pensa e ele se comporta. Então, nós sempre, nas situações, nos contextos em que estamos inseridos, vamos sempre analisar dessa forma. O sentimento, o pensamento e o comportamento sempre estão muito interligados. Perfeito. E a gente tem também a tríade cognitiva. Ela também está relacionada a esse modelo de funcionamento e vai nos trazer 3 visões. E essas são muito
interligadas, né? Então a gente tem a visão do eu, como eu me vejo, a visão do outro e a visão do mundo, né? Então essas três visões sempre estão interligadas. Ô Natália, mas deixa eu te perguntar, para a pessoa que talvez esteja nos assistindo e tenha dificuldade de interpretar, o que seria a questão cognitiva? O que significa isso? Cognitivo, a relação que você tem com seus pensamentos. Ótimo. Então, em que fase você está, né? Você consegue se observar no o que você está pensando? Porque o que é mais fácil, mais palpável? Perceber a emoção. É algo que a gente sente muitas vezes com sintomas fisiológicos no corpo, mas o sentimento. Então, muitas vezes eu falo, eu estou triste, mas não consegue entender o porquê de estar triste. E aí vem o pensamento, que é a interpretação que o indivíduo vai ter das situações. Voltando à tríade cognitiva, tem a visão do eu, então como eu me vejo. Muitas vezes a gente tem uma visão distorcida de nós mesmos. E aí a gente pode pensar nessa visão. Eu sou um fracasso. E que perspectiva eu vou ter se eu me vejo um fracasso de futuro, de esperança, né? E aí entra o ponto das finanças. Se eu me vejo um fracasso, eu posso gastar tudo que eu tenho agora, porque eu não tenho visão do que eu vou fazer amanhã, do que eu vou fazer daqui a 1 ano, daqui a 5 anos. Nas finanças comportamentais, a gente utiliza o termo de percepção de alta eficácia. Logo, se eu tenho uma baixa percepção de alta eficácia, para que eu vou guardar dinheiro? Para que eu vou ter uma visão de longo prazo? Porque eu vou viver o agora. Eu não consigo acreditar na minha capacidade, por exemplo, de melhorar as minhas finanças, de construir algo, né? Então, eu acredito que isso esteja muito interligado com essa primeira parte que você está nos trazendo. Exatamente. E eu cresci, né, com pais que sempre deram presentes nos aniversários, né, familiares, de amigos, e eu queria exemplificar nesse sentido isso. Para mim, o valor estava em dar o presente, não necessariamente ser presença. E quantas vezes a gente faz loucuras para presentear o outro, para se mimar, quando às vezes não existe uma condição naquele momento. Não faz parte da minha realidade, talvez dar um presente, muitas vezes caro, de marca, que foge do meu contexto. E tudo bem, isso pode ser um momento da minha vida, mas a gente acredita muitas vezes que pode dar passos maiores, quando às vezes não, né? E aí a gente pode entrar naquela frase que eu não sei se talvez você tenha dito, mas eu já disse várias vezes: mas eu mereço, porque eu mereço. Só que aí esse merecimento, será que de fato você se enxerga com o valor e com o merecimento? Ou você só está usando essa frase como uma desculpa para você comprar algo que não precisa? Porque você está precisando se sentir pertencente a um lugar. Só que aí, como você não se sente, você não vê o seu valor, então você precisa satisfazer as suas necessidades. Então a gente começa a entender que quando a gente fala de dinheiro, a gente está falando também de emoções, porque não é simplesmente eu ir lá e comprar alguma coisa. Olha o pensamento, olha a questão do eu. Se eu não me enxergo como um indivíduo na minha totalidade, na minha valoração, né? Então isso é muito mais do que finanças, né? Mas explica pra gente, Nath, assim, como que seria essa visão do outro eu? É o olhar para o outro, colocar o valor, por exemplo, colocar o valor no outro e não no meu, me diminuir, seria isso? Também, porque pode acontecer uma anulação, né? Quantas pessoas nunca compram nada pra si, porque não se veem que vale a pena, não se amam, não tem esse amor próprio e muitas vezes enche o outro, os filhos, os familiares, os amigos, o cônjuge de presentes, porque acha que o valor daquela relação também está no dar presente e no outro. Então sempre se vê menos, sempre se vê inferior. E aí eu vou trazer então o meu exemplo.
Eu senti isso, né, conforme a gente estava partilhando muitas coisas antes de começar o podcast, né, Nath? Sim. E eu me identifiquei nessa parte porque eu não conseguia, eu tenho uma crença nuclear, que depois a Natália pode trazer isso pra gente, de desamor muito grande. Então eu me colocava sempre num lugar menor, né, porque eu não me sentia capaz, valorizada, e aí eu colocava, eu dava presentes para o outro, né, eu cheguei a emprestar dinheiro, eu chegava a pagar contas. Por quê? Porque eu colocava o poder, né? Não sei nem traduzir isso, na mão do outro, mas porque eu não me enxergava com os olhos de uma mulher amada, de uma mulher respeitada, enfim. Então, isso também afeta diretamente o dinheiro. E eu precisei de anos de terapia para eu conseguir enxergar isso, porque eu não enxergava isso. A crença nuclear, ela estava tão enraizada dentro de mim que eu não tinha essa clareza. E depois de muita terapia, né, depois de muito conversa comigo mesmo, que eu comecei a entender essa dificuldade. E isso era um problema gravíssimo nas minhas finanças, porque muitas vezes eu não tinha um recurso, Nath, e eu, né, pagava conta, ia buscar fulano de tal, não sei na onde, sabe, umas coisas muito assim, mas porque eu precisava me sentir amada. O amor que eu não conseguia enxergar em mim, buscava no outro, e isso afetava diretamente as minhas finanças. E isso é muito comum dentro das próprias famílias, né? A questão dos empréstimos, cartão de crédito. Então, um fazer cartão de crédito para o outro utilizar, emprestar o próprio nome. Quantas pessoas estão endividadas por conta disso? E aí entra a dificuldade também por trás do não, né? O não conseguir dizer não, né? Ainda mais quando você tem esse tipo de relacionamento familiar tão próximo, né? Outra coisa também que eu sinto muito isso, que vem dos meus alunos, né? Dos meus atendimentos. Cíntia, mas eu consegui conquistar uma situação melhor. Eu não vou ajudar meu pai e minha mãe, eu não vou ajudar o meu irmão, minha irmã, eu não vou ajudar meus familiares, então existe-se uma culpa, logo eu saboto os meus resultados financeiros porque eu preciso ajudar o próximo, porque se eu conseguir, então assim, não é que não é para ajudar, isso também está relacionado muito a um traço de personalidade, que é a sociabilidade, né, ou a amabilidade. Que aí eu me dou muito pro próximo e eu acabo esquecendo de mim mesmo. Gente, é apaixonante. Exatamente. Big Five, procurem. Sim. E existe o traço de personalidade. Inclusive, eu já vou falar o meu. O meu traço de personalidade é neuroticista, mas conciciosa. E esse traço que é o concicioso é aquela pessoa que é muito determinada. Então, normalmente eu sei muito bem onde eu quero chegar e eu vou. Só que o neuroticista é aquela pessoa que sempre vê o copo mais baixo. Então, eu luto entre os meus pensamentos, técnica inclusive para quem quer economizar no cartão de crédito, registro de pensamento. É uma técnica da TCC que ajuda muito, porque a escrita, gente, ela ativa áreas do cérebro que faz com que a gente tenha mais clareza, né? Então, por exemplo, o ano passado eu dei uma palestra na empresa na qual eu trabalho, falando sobre escassez subjetiva, Nath. E lá a gente colocou, e eu dei esse exemplo da questão de se você quer, porque muitas vezes a pessoa assim, ela vai crescendo dentro da profissão, consequentemente o resultado financeiro dela vai melhorando, mas ela sempre fica olhando no que falta. E aí ela quer subir aqui a régua, tô aumentando meu salário, e os gastos delas vão sempre aumentando mais. E ela vive nesse ciclo e ela fica enxergando somente naquilo que falta. Eu tenho essa tendência. E aí eu paro, respiro, começo a escrever e entendo qual que é o meu momento. Eu tenho que entender, parar, ativar áreas do meu cérebro para que eu consiga entender. Estou aqui agora, está tudo bem. O que eu conquistei até agora? É olhar para trás, o que eu conquistei até agora, está tudo bem, qual que é o meu próximo passo? Mas com calma. Porque ansiosa que sou, né?
Tem isso. Gente, vocês conseguem entender como que é muito mais do que simplesmente ir lá e passar um cartão? Se eu estou triste, eu passo o meu cartão. Se eu estou feliz, eu passo o meu cartão. Aí o cartão, ele entra como um quê nesse cenário todo, Nath? Como um facilitador. Então, muitas vezes a pessoa, ela não tem o dinheiro, ela não tá sentindo a dor do pagamento. Então, ela vai lá e compra, porque ela tem um facilitador, porque depois eu resolvo. Só que aí chega, ela vai passando, ela não tá sentindo aquela dor, e aí quando chega no mês de pagar a fatura, ela fala assim, mas com o que eu gastei? Alguém roubou meu cartão, clonaram, porque não fui eu. Isso é muito comum. E eu fiz até um teste para eu saber, porque assim, cientificamente a gente ainda não tem nada validando a questão do uso do cartão de crédito como sendo algo ruim, vamos dizer assim. Porém, psicologicamente, a gente sabe que existe a dor do pagamento. Quando eu tenho dinheiro e aí eu vou comprar alguma coisa, eu penso mais, eu uso mais o meu sistema 2. Muitas vezes as pessoas acreditam que nós somos seres irracionais, mas na verdade existe na economia comportamental aquilo que a gente chama de teoria da perspectiva. É a nossa racionalidade limitada. O que eu quero dizer com isso? Nós não somos seres 100% racionais, mas também nós não somos seres totalmente racionais. Existe a questão da parte nossa cognitiva, que está ligada ao pensamento, e também afetiva, que está ligada às emoções. E aí, Natália, eu quero a sua opinião com base, né, nos seus estudos, nos seus casos clínicos, inclusive, se você puder trazer alguns exemplos. Por que a gente faz o que a gente faz? Nós não somos fruto só do momento presente, né? Então, nós temos uma história de vida, um aprendizado desde a infância. Então, eu vou entrar aqui na questão das crenças que a Cíntia já citou anteriormente. Ela deu um spoiler e agora a gente vai entrar. Então, a gente tem crenças centrais. O pensamento automático é como se ele fosse essa parte mais externa. A crença central, ela já está mais no miolo, né? No meio disso tudo. Então, ela é mais profunda de ser acessada. Por isso, tão difícil acessar isso em terapia. Muitas vezes demora meses, anos para a gente alcançar e conseguir reestruturar cognitivamente. A gente pode falar também depois sobre isso. Então, as crenças centrais são 3. Desamor, desvalor, desamparo. Desamor, muitas vezes eu não me vejo amado, eu não me sinto amado pelo outro, por mim mesmo, né? Desvalor, eu sou um fracasso, eu sou insuficiente, né? Então muitas vezes a gente tem esses exemplos aí. Desamparo, não tem ninguém por mim, eu sou sozinho no mundo. Então esses são alguns exemplos só pra gente contextualizar. Pelo menos uma dessas crenças nós temos, tá? E muitas vezes, infelizmente, são negativas, né? Sobre que a gente tem essa percepção. Então essas crenças são negativas e são criadas desde a infância. Muitas vezes levam uma vida toda para reestruturá-las, né? Ressignificar essas crenças. E aqui a gente entra numa questão importante, né? Como ter acesso a tudo isso? Somente eu sozinha consigo acessar esse tipo de informação ou eu preciso da ajuda de um profissional com a técnica, com a ferramenta para me ajudar a identificar? Por exemplo, eu sabia já que eu tinha uma questão de crença nuclear muito forte de desamor e no meu material, todos os testes dos meus estudos, né, que eu estudo finanças comportamentais já faz 2 anos e eu me apaixono cada vez mais e no meu teste deu a crença de desamor como algo muito forte, que tá ligado o porquê que eu me via como uma pessoa sem amor, sem afeto e logo para eu poder ter o amor do outro, eu comprava o amor do outro, que é a questão do presente que a Nath bem trouxe também. Então, pra gente entender que a gente precisa desse autoconhecimento. O autoconhecimento, né, Natália, é a peça-chave, tanto para finanças, tanto para nossa parte cognitiva, enfim, ela é essencial para nossa saúde mental.
O autoconhecimento é a gente descobrir quem nós somos, né? Se eu sou uma pessoa valorosa, se eu não sou, eu preciso acessar. E como você bem disse, quais são as crenças, né? Porque você não é o que você está vendo agora, você é muito mais que isso. Tem um termo também nas finanças comportamentais que é a socialização financeira. A forma como você lida com o seu dinheiro hoje tem muito a ver com a forma como você enxergava os seus pais. Então, existe muito essa questão. O seu filho está vendo como você lida com o dinheiro. Então, provavelmente, ele vai estar reproduzindo esses mesmos erros que você cometeu. Se você não vira essa chave, eu vou usar esse termo. Então, antes eu preciso ter consciência do porquê que eu estou me comportando dessa forma. E lembra, eu preciso buscar os meus pensamentos, que não é tão fácil, porque a gente fala, né, tem um estudo que diz que a gente toma mais de 33 mil decisões diárias. O seu cérebro não está tendo essa consciência, não está tudo no racional. Sim. Então, por isso que a gente fala também da racionalidade limitada. Existe uma teoria, antigamente, que falava que o ser humano ele era perfeito, ele pensava tudo, ele tomava todas as decisões, mas no nosso dia a dia a gente vê que não é assim. Eu escolho água ou eu escolho chá? Vou jantar ou eu vou comer só um lanche? O tempo inteiro nós estamos decidindo, né, tomando uma decisão. E a questão do gastar é um processo de tomada de decisão que está relacionado às nossas crenças. Exatamente. Aquilo que eu vi, que eu ouvi, né? Por que você acredita no que você acredita? E muitas vezes a gente passa pela vida achando que nós estamos tomando todas as nossas decisões de forma 100% racional e infelizmente não é assim. E muitas vezes o dinheiro pode ser uma questão de sobrevivência, né? Porque por justamente ouvir falas de quem cuidou de nós, né? Dos cuidadores. Então, por exemplo, não tenho dinheiro, nunca tenho dinheiro. A gente cresce e internaliza isso. E não se vê capaz de ter. Exato. Ou merecedor de ter. Então, a gente cresce e aprende assim. E nada muda isso. É muito difícil acessar isso. Como o tempo. Por vezes eu me percebo falando, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Eu preciso rever as minhas prioridades, porque tudo é uma questão de prioridades, de escolhas. Com o que eu vou gastar minha energia, a minha atenção, o meu tempo? E a gente sempre ouve também, né? Tempo é dinheiro. Exato. Eu vou fazer ou eu vou delegar pro outro? Né? Então, acho que tudo isso também tá muito interligado. E aí a gente volta de novo no bem-estar financeiro, né? O dinheiro, de fato, ele pode comprar algumas questões. Uma pessoa que, por exemplo, vamos voltar lá no exemplo, a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo na nossa profissão, consequentemente os nossos resultados vão melhorando. E aí a gente entra de novo na questão naquilo que eu posso pagar. Então a pessoa, ela avalia o tempo para ela é algo muito precioso, que ela vai gastar da melhor forma possível, né? E aí também entra a questão que eu tinha falado do spoiler. Teve não foi uma médica, deixa eu lembrar o caso mais especificamente. Porque na verdade ela era médica sim, Natália, e ela fez uma doação de bilhões porque o marido tinha bastante recurso financeiro e deixou uma quantia para ela fazer da forma como ela queria. E aí ela foi perguntar para os filhos, mas como que eu posso gastar esse dinheiro? Eu não sei, eu acho que eu vou dar para vocês. Não, mãe, o papai falou que é para você gastar da forma como a senhora quiser. E ela fez uma doação para uma faculdade de Nova York. Esse fato ele é real, né? Eu pesquisei as fontes. E ela fez a doação. Então existem alunos nessa faculdade que vão fazer a faculdade, quitou-se dívidas de alunos que não conseguiam pagar, e ela então se sentiu totalmente realizada porque ela conseguiu fazer essa doação. Então o dinheiro, o bem-estar financeiro é o comprar o tempo, né? Então eu vou me permitir pagar dentro das minhas possibilidades, claro, porque senão a gente, né, sempre fica recebo, gasto mais do que eu recebo, então a conta nunca vai fechar.
o dinheiro, ele nos possibilita isso. Então, com o meu tempo, eu vou focar em algo que para mim é mais relevante. Os meus estudos, cuidar do meu marido, da minha casa, dos meus filhos, né? A questão da doação, eu consigo ajudar outras pessoas que dentro do meu cérebro vai estar ativando, vou ter neurotransmissores que vai me fazer me sentir mais feliz. Então, assim, pra gente ver como que o bem-estar financeiro, ele é algo importante, né? Se eu tô deixando a vida me levar, o que acontece comigo? Eu não tô vendo, e o propósito é o terceiro pilar. Eu fazer com que a minha vida tenha um propósito, por que eu estou fazendo, por que eu estou vivendo. Então isso é algo muito importante também que eu gostaria de estar compartilhando com vocês, tá? Natália, você quer trazer ferramentas pra gente ajudar? Teve perguntas, né, no meu Instagram, @CLLconsultoria. Esse está sendo o nosso primeiro podcast, né? Finanças sem complicação. Agradeço quem vai estar assistindo, gente, segue, compartilha. É um material muito profundo, né, que a gente trouxe justamente para poder, muitas vezes a pessoa ela não tem o recurso financeiro para poder comprar um curso de educação financeira ou até mesmo fazer terapia nesse momento, mas esse tipo de conteúdo a gente quis gravar para poder facilitar, levar conhecimento e clareza para quem precisa, né? Então, Nath, respondendo, por que a gente faz o que a gente faz? Quais são as técnicas, quais são as ferramentas que a TCC pode nos ajudar para uma pessoa, por exemplo, que está com dívida no cartão de crédito, que ela não consegue, por exemplo, controlar suas emoções e acaba se sabotando seus resultados, ou muitas vezes a gente falou muito da questão do eu não consigo me enxergar como uma pessoa valorosa, então eu tenho que pagar as coisas para as outras pessoas. Então, qual que seriam as ferramentas que a TCC tem para ajudar as pessoas que estão nesse cenário? A gente vai trabalhar muito a reestruturação cognitiva, né? Então esse no processo também da terapia, mas a respiração diafragmática, você parar, você respirar, porque a gente muitas vezes tem essa respiração aqui mais acima, que seria a pulmonar, mas a diafragmática é muito mais abaixo disso, né? Então é parar, é silenciar, é refletir, muitas vezes evitar, parar de seguir alguns perfis, né, de Instagram, dos influenciadores, porque quanto mais a gente acessa esse conteúdo, mais a gente vai querer comprar, né? Porque eu já me vi muitas vezes passando vários stories de lojas, por exemplo, e é uma sensação boa estar ali olhando, mesmo que eu não vou comprar. É uma sensação muito boa. Então, às vezes a gente tem que se distanciar um pouco, né? Fazer um detox digital, então, do Instagram, parar de seguir ou às vezes restringir para não ver tantas publicações, porque isso pode ser um gatilho. Se você já tem uma tendência a isso, se observar e falar, poxa, por um tempo eu vou diminuir isso aqui na minha rotina, né? Muitas vezes pedir ajuda para algum familiar, cuidar de alguma parte dessa parte financeira. Então, cuida das minhas contas, cuida desse dinheiro, vamos supor, para mim, deixa lá um tempo para que eu não mexa. Uma pessoa de confiança, que você vai conseguir ter essa abertura, porque muitas vezes esse é um lugar também vulnerável, né? O pedir ajuda. Sim. Principalmente ligado ao dinheiro. Então, às vezes delegar isso para alguém, para um esposo, uma esposa, um pai, uma mãe, cuidar disso por um tempo, até você se organizar, eu acho que é importante. E refletir, né? Eu preciso disso agora? Qual é a minha intenção? Ou eu quero ser pertencente a um grupo e por isso eu faço essa compra? Por isso eu sigo esse impulso, né, de comprar agora? Qual vai ser a minha utilização desse produto? Vai ser a um longo prazo ou não? Vai ser imediato, curto prazo? Será que vai fazer sentido para mim? No meu propósito de vida, no ano que vem, daqui a 5 anos?
Então, é ter essa consciência. E para passar por isso, vocês perceberam que eu fiz muitas perguntas. Ou seja, precisa haver um processo consciente de reflexão. Precisa passar por esse campo. Senão, a gente deixa a emoção dominar e muitas vezes é impossível. Claro que existe muito a dopamina aí, né? E a gente vai querendo ter essa sensação boa para aliviar o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, observar isso também. Estou muito estressado hoje, por que eu vou fazer essa compra? Eu não posso deixar para amanhã e amanhã eu revejo isso. Então, é repensar. Eu preciso hoje ou eu posso deixar para outro dia, refletir amanhã. Será que amanhã vai fazer o mesmo sentido que faz hoje essa compra? Então, acho que é nesse caminho. Perfeito. A gente, talvez aí como um exercício, como você bem disse, são várias perguntas. Vê a questão do seu pertencimento. Eu disse, como eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu tenho que conversar comigo o tempo inteiro. Então, muitas vezes eu não tive o recurso financeiro para eu pagar a terapia, mas eu buscava conhecimento. Então, eu comecei a descobrir ferramentas para eu me ajudar nessa minha autorregulação. Se, por exemplo, eu estou percebendo que eu estou triste, não vou no mercado, não vou com o meu cartão de crédito, porque senão eu vou sabotar meus resultados. Tenta entender o que você está sentindo, dê nomes para as suas emoções, porque as emoções, elas interferem de forma direta no seu comportamento financeiro. Lembra? Pensamento, depois comportamento. Então isso é muito importante. Tudo isso que a Nath trouxe pra gente, a respiração, você pode achar, é uma bobeira. Não, não é. É trazer você para o seu momento atual. Então isso é muito importante. Mas também é importante a gente ter uma visão daquilo aonde eu quero chegar. É desenvolver a percepção de autoeficácia. Eu sou capaz, eu quero, eu posso, eu consigo. Eu mereço ter uma vida melhor. Não é porque os meus pais tiveram uma vida difícil que eu tenho que continuar reproduzindo o mesmo padrão. E como que eu faço tudo isso? É o seu autodiálogo interno, né? É você se descobrir capaz, é você se conectar com o seu eu do futuro. Será que essa compra, ela faz sentido pra mim agora, como a Nath bem trouxe? Ou será que eu posso esperar 24 horas? Não faz mais sentido. Uma coisa que eu fui percebendo em mim, às vezes eu queria muito uma coisa em determinado momento. Aí eu conquistava aquilo, eu já não queria mais. Não é que eu não queria mais, perdeu a graça, né? Porque o neurotransmissor dopamina, essa antecipação não tá ligado somente com o prazer, né, Nath? Sim. Essa sensação que eu não tô bem, então eu preciso de neurotransmissores, logo eu vou lá e compro, e aí eu me satisfaço, daqui a pouco eu já tô ruim de novo, porque aí eu sinto culpa. A gente nem conseguiu entrar na parte das compras compulsivas, vai ficar para um outro momento. Mas a gente percebe então que é muito mais que finanças. E se você quer ter mais dicas sobre esse tipo de conteúdo, entre no nosso grupo privado Finanças Sem Complicação. Segue o Finanças Sem Complicação aqui no YouTube, que a gente vai estar disponibilizando cada vez mais conteúdo como esse, conteúdo que de fato transforma vidas, tá bom? Nath, muito obrigada por ter aceito o meu convite. O Gabriel, que está aqui escondido, também. Muito obrigada. Espero contar com a sua presença muito mais vezes para a gente levar conhecimento para o pessoal e as pessoas realmente construírem uma vida que vale a pena ser vivida. A vida é muito mais do que pagar contas. Tá bom? Sim, não é só boletos que vive o homem. Não é só dessa forma. Mas agradeço o convite, quero estar aqui novamente, né? Será que teremos parte 2? Com certeza. E gratidão, né? Também estou à disposição no meu Instagram, Natália Nunes PC. Se vocês tiverem dúvidas, gostarem do meu trabalho, quiserem saber mais sobre isso, espero contribuir também dessa forma. Muito obrigada. E, gente, muito obrigada. Até a próxima.